Cara, quando você começa a cuidar mais de você, as coisas automaticamente ficam se alinhando. Quando você começa a cuidar da sua saúde, quando você começa a cuidar do seu bem-estar, quando você começa a cuidar da sua saúde mental, física e tudo mais, as coisas elas vão se alinhando e você vira um poço de atratividade, de coisas boas, de energias positivas, de prosperidade, de só coisas boas vindo para você, tá? O que acontece? Quando você começa a dar mais atenção à sua vida, quando você começa a dar mais atenção aos seus sentimentos, às suas emoções, quando você se começa a tratar bem, quando você começa a se cuidar, tá? Tanto da sua saúde física quanto da sua saúde mental, e você começa a plantar ali sementes de bondade no seu corpo, no seu coração. Quando tu começa a amar a si mesmo, tu começa a se regar como se fosse uma planta, a se cuidar como se fosse uma planta, você começa a atrair coisas boas, começa a atrair prosperidade, você começa a abrir um leque de oportunidades, tá? Quando um ser humano ele começa a cuidar do bem-estar físico dele, da beleza dele e tudo mais, automaticamente ele fica mais bonito e automaticamente ele gera mais oportunidades, automaticamente ele gera mais olhares. Quando ele cuida da saúde emocional, se trata bem, o olhar dele para a vida é totalmente diferente. Quando o olhar dele para a vida é totalmente diferente, ele cria mais oportunidades, cria mais coisas bonitas, cria mais coisas chamativas para a vida. Então, o fator principal aqui que muitas pessoas estão perdendo é o olhar para si mesmo, o olhar para a sua vida. Quando você perde o olhar da sua vida, quando você perde aquele cuidado de si mesmo, de se autocuidar, de se aperfeiçoar, você vai ficando fraco e a vida vai se levando e tudo mais. Mas quando você começa a voltar a cuidar de si mesmo, começa ali a se regar, imagine como você fosse uma planta e toda vez lá você joga água para ela, bota ela no sol, dá os ingredientes necessários para ela crescer, ela vai crescendo e cada vez você vai jogando palavras boas e tudo mais e você vai se dedicando, mais forte e bonita ela vai ficando, tá? Então, quando você começa a olhar para a sua vida com mais amor, com mais dedicação e não pensar que você é um lixo, que você é um porcaria e tudo mais, você exclui esses tipos de pensamentos negativos e você começa a olhar com mais amor, não importa a dificuldade que tem, mas você começa a se tratar melhor, você começa a fazer coisas boas, começa a se organizar e fazer, olhar para si mesmo e pensar, essa pessoa merece o meu melhor e começa a se dedicar para si mesmo, cara, automaticamente as coisas mudam. Oportunidades vão surgindo, pessoas vão olhando para você com um olhar diferente, o poço de atratividade dentro de ti vai aumentando, olhares vão vendo. As pessoas elas olham para aquilo que são bonito, elas olham para aquilo que é bonito, que é organizado e que demanda poder, que demanda energia. E quando você começa a cuidar mais de si mesmo, você automaticamente demanda energia. Você demanda uma força radiante, inexplicável. Um dos grandes fatores aqui que as pessoas precisam aprender e voltar o mais rápido possível é aprender a cuidar de si mesmo, aprender a olhar para si mesmo. Entenda que quando tu se organiza de dentro, as coisas se organizam fora, tá? Tudo começa dentro. A partir do momento que tu começa a se organizar de dentro, tu começa a olhar para dentro de ti, automaticamente tu não precisa fazer nada, as coisas de fora vão se alinhando, as coisas de fora vão se organizando. Mas um dos principais fatores que você precisa entender é você precisa ter o olhar de dentro para fora. Comece organizando a sua mente, seus pensamentos e suas emoções. E automaticamente o seu corpo, o seu intelecto, ele vai dar um impulso para você e você automaticamente vai organizando as coisas ao seu redor e quando você menos espera, a sua vida está toda organizada. E quando a sua vida está toda organizada e quando a sua vida está toda na rédea, as oportunidades vão aparecendo, as oportunidades vão brotando. Coisas que você jamais imaginaria que ia acontecer, começam a acontecer. Mas tudo isso só foi possível porque dentro de ti houve uma organização, dentro de ti houve uma entrega, dentro de ti houve um entendimento que eu preciso me organizar primeiramente por dentro e automaticamente as coisas fora irão acontecer, irão tudo se organizar. Então o passo número 1 para conquistar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, não é pensar de fora para dentro, é pensar de dentro para fora. Primeiro organize dentro, primeiro organize seu coração, primeiro organize suas emoções, primeiro organize o seu intelecto, que automaticamente suas atitudes elas vão ser organizadas e fora vai ser tudo organizado. O passo número 1
para começar uma grande caminhada, primeiro tem que começar dentro. É de dentro para fora, tá? E não é de fora para dentro. As pessoas tentam fazer de fora para dentro, não é, é de dentro para fora. Organizando dentro, coração, alma, espírito, você começa a organizar a sua vida, você começa a colocar ela na rede, você começa a colocar as coisas na linha e automaticamente, com a sua vida alinhada, com a sua vida próspera e tudo mais, começa a surgir oportunidades. Oportunidades de emprego, de prosperidade, oportunidades para alavancar sua vida, tudo começa a surgir automaticamente porque você está alinhado, está totalmente alinhado o seu coração. E antes você não conseguia isso porque você estava totalmente desalinhado e você não conseguia ver, você não conseguia perder. E às vezes a oportunidade até parecia, mas você não estava preparado porque você estava totalmente desalinhado por dentro. Então quando você começa a se alinhar por dentro e se organizar, você está pronto para qualquer oportunidade, você está pronto para qualquer coisa que bater na sua porta e aparecer para você. Então eu espero que essa mensagem tenha ajudado você de alguma forma. Se gostou, curte, comente, compartilhe e deixe seu like aqui. Até mais.